Olá, povo bonito que lê a parábola. Nós estamos aqui no encerramento, na quinta parte da nossa aula, quinto vídeo. E se por acaso você não viu o primeiro, eu peço para você ver. É claro que eu gostaria que você visse todos, mas o primeiro dá a base, porque a gente vai conversar aqui e ele vai te ajudar a entender melhor o que nós vamos falar. Ao longo desses vídeos, nós falamos algumas coisas importantes, não conhecidas pela maioria das pessoas, em relação ao desenvolvimento da linguagem e da nossa cognição, o que acaba resultando naquilo que nós chamamos de nossa inteligência. Ou seja, quanto mais a sua cognição for poderosa, mais inteligência você vai ter. Não apenas a inteligência do ponto de vista matemático, eu estou falando das múltiplas inteligências, tá? Bem no sentido gardneriano mesmo, as múltiplas inteligências. É através dos circuitos da linguagem que nós vamos desenvolvendo isso, e nós vimos que o primeiro passo para o desenvolvimento da linguagem é a oralidade. A criança tem que ser exposta a variante que nós queremos que ela aprenda, além da variante comum do ambiente social em que ela está. E a criança tem que ter oportunidade de falar, porque senão ela não tem como desenvolver sua competência de falante. Nós falamos um pouco sobre a importância da leitura, como a leitura oferece à criança estruturas, circuitos neurológicos de linguagem diferentes daqueles que ela usa no dia a dia. Lá nas conversinhas dela com os coleguinhas e tal. Isso potencializa a capacidade da criança. Nós falamos sobre a escrita. Para produzir escrita, a criança tem que desenvolver em outra área do cérebro, que não é a área da fala, ela tem que desenvolver estruturas neurológicas que precisam ser desenvolvidas de forma sistemática e progressiva para que ela possa alcançar uma competência de escrita que permita a essa criança fazer uso da escrita para o seu benefício. Então nós lidamos aí com as duas principais formas de entrada da linguagem no sistema nervoso, né, no nosso cérebro, por assim dizer, a linguagem entrando e desenvolvendo circuitos, e nós produzindo também e desenvolvendo circuitos para produzir. Esse processo todo não pode ser feito em qualquer época da vida. Ele tem uma fase que é uma fase preferencial, que começa antes do nascimento da criança e vai ali até os seus 10, 11 anos, por aí, mais ou menos, varia de criança para criança. Então, nessa fase preferencial, os 10 primeiros anos, mas de forma muito crítica os primeiros 5 anos, essa criança não pode ser silenciada. Essa criança não pode ser emudecida, ela não pode passar o dia inteiro com o celular na mão jogando um joguinho mudo ou que tem uma musiquinha eletrônica. Não. Essa criança tem que estar ouvindo alguém ler para ela tem que estar conversando, ela tem que estar falando, ela tem que estar começando, né, ali depois dos 6 anos, a se alfabetizar e aprender a desenvolver as estruturas neurológicas, né? Ou seja, essa criança precisa receber um profuso estímulo, um variado estímulo, um estímulo constante, sistemático, progressivo, tanto no que concerne a entrada da linguagem no seu sistema cognitivo, quanto a produção de linguagem, a saída de linguagem. E agora nós precisamos olhar
para o ambiente que seria o ambiente esperado para que isso acontecesse. Família. Mas como que a gente pode exigir da família de hoje que faça isso? Muitas vezes a criança nem tem família. Ou às vezes a família é a avó que cuida dela. O avô. Ou às vezes até tem um pai ou uma mãe que cuidam dessa criança, mas eles não sabem nada disso. Então não dá para exigir da família que faça isso sistematicamente, progressivamente, cientificamente, porque hoje uma criança ter esse tipo de família com esse tipo de conhecimento é uma grande sorte dela e é uma raridade. Mas, por outro lado, essas crianças estão sendo enviadas cada vez mais novas para o sistema escolar. Crianças com poucos meses já estão nas creches, depois já vão para o pré-escolar, já entram no primeiro ano, já convivem nesse ambiente. E esse ambiente, teoricamente, é um ambiente que tem pessoas formadas, preparadas para desenvolver isso, e que também, teoricamente, tem material e teria condições de desenvolver isso. Só que, infelizmente, os conteúdos definidos no Brasil e a metodologia tradicional de ensino, que voga na maioria das escolas, não levam em consideração isso tudo que nós vimos nas 4 aulas anteriores. Há, sim, um sistema de silenciamento das crianças e dos professores. Os professores também são silenciados. E eu não estou dizendo aqui que os professores são culpados por isso. De jeito nenhum. Isso é sistêmico. Existem 2 questões muito nítidas na educação. Uma é a questão pessoal, a participação pessoal, de ordem pessoal do professor, a responsabilidade pessoal dele como educador, e outra é a dimensão sistêmica. O professor não pode simplesmente chegar na sala e fazer o que quer. Porque existe o currículo estadual, o currículo federal, às vezes tem o currículo municipal, tem o currículo da escola, tem o supervisor, tem a Secretaria de Educação, tem um monte de gente nas costas do professor que está querendo que esse professor faça milagre com esses meninos. Só que os alunos estão chegando com um déficit de linguagem terrível, porque eles estão silenciados em casa, o tempo inteiro no computadorzinho, no celularzinho, no tabletzinho. Ou, se esse menino não tem isso, ele está na rua conversando com colegas do mesmo nível, a linguagem não se desenvolve para além daquilo, do básico, do feijãozinho com arroz que ele sabe. Esse aluno, ele não tem quem leia para ele, às vezes não tem nem livro em casa, às vezes tem até uma Bíblia em casa, mas os pais são analfabetos. Não adianta. Esse aluno não tem quem leia para ele, não tem quem converse com ele, coisas relevantes, não tem quem ensine palavras novas para ele, ele não tem acesso a esse tipo de coisa. Quando ele chega na escola, ele tem dificuldades que são inerentes ao tipo de formação que ele teve no desenvolvimento da linguagem. Desenvolvimento deficiente de linguagem, cognição dificultada. Esse menino vai ter mais dificuldade para aprender. E aí a culpa é do professor que não sabe ensinar. Não, a culpa não é do professor que não sabe ensinar. Há um processo muito mais complexo que precisa ser entendido. Esse menino precisa, desde lá da creche, vir recebendo estímulos que potencializem sua construção cognitiva por meio da linguagem. Quando este menino chegar na alfabetização, esses estímulos têm que continuar em todas as frentes. Não é porque ele vai se alfabetizar que ele tem que se calar. Não é.
Aí ele precisa continuar ouvindo, ele precisa continuar falando, e agora ele vai começar a ler sozinho, sem que precisem ler para ele, que já deveria estar acontecendo, ele vai começar a escrever, mas isso tem que ser feito com uma metodologia adequada para o desenvolvimento desses circuitos neurológicos, e não do jeito que se faz normalmente. Então, nós sabemos, é evidente, que grande parte dos alunos dessa geração chegam ao final da educação básica sem saber ler, escrever e com dificuldade de aprendizado em todas as matérias. E o que tem sido dito? Ah, essa turma não quer nada. Não é isso. Não é isso. Há um problema de formação. A dificuldade de aprendizado desses alunos não tem a ver com preguiça, nem com burrice. Dificuldade de aprendizado tem a ver com a forma como esses alunos têm sido educados ou treinados, não é a palavra, me fugiu agora, como eles têm sido preparados em relação à linguagem. Como eles têm sido preparados? Desde lá o nascimento até o professor de filosofia pegar ele no ensino médio. O que ele recebeu para construir os seus circuitos cognitivos, seus circuitos neurológicos que dão base para a sua estrutura cognitiva, que potencializa esse menino, essa menina, estudar e compreender coisas profundas. Se ele teve sorte de estar numa casa que oferecesse isso para ele, ele vai se dar melhor. Se por acaso ele tem uma aptidão especial para determinadas coisas, pode ser que ele se dê melhor. Se ele é uma pessoa normal, que passou pelo sistema educativo brasileiro normal, ele vai ter dificuldade. Ah, mas antigamente não era assim. Evidente, antigamente as pessoas conversavam. Evidente que os tempos eram diferentes. Havia muito mais leitura, muito mais audição, muito mais conversa, as famílias conversavam, havia... Então, você não pode comparar o desenvolvimento desta criança, né, tantos millennials para cá, né, os X hoje, essas gerações mais modernas, com o que acontecia 100 anos atrás numa família, na sociedade. Né? 100 anos atrás, as pessoas iam para a praça ouvir alguém ler as novelas de Machado de Assis. Hoje, o que essas crianças estão ouvindo e o que elas estão fazendo? Então, haverá dificuldade, porque o processo de desenvolvimento da linguagem foi desprezado no seu tempo adequado. Não digo que isso seja feito pelos pais, pelos professores, por maldade, eu acho que não. É absolutamente por não saber como as coisas funcionam. E pelos professores, muitas vezes, porque são obrigados a fazer isso em sistemas educativos que são funestos. Sistemas educativos que a gente tem a impressão que foram criados mais para danificar as pessoas do que para ajudá-las a crescer e a vencer. Veja nesse processo a importância do professor de língua. Veja nesse processo a importância do curso de letras. O curso de letras como curso formador do professor de língua materna, de língua estrangeira, formador do professor de língua. Os cursos de linguística que ajudam esses linguistas a compreender em profundidade esses processos. Veja como essas pessoas, nesta época da história, têm uma importância singular. Que grande responsabilidade está sobre essas pessoas. E quanto essas pessoas deveriam ser respeitadas e valorizadas. Veja a importância dos escritores, a importância dos que publicam
coisas para se ler. Veja a importância de quem publica tanto no YouTube quanto na internet como um todo, na televisão, conteúdo para se ouvir que seja conteúdo mais elevado, né? Veja a importância das pessoas de comunicação que produzem coisas mais elevadas. Todos esses estímulos numa sociedade como a nossa, a internet, os vídeos, os podcasts, as coisas que nós temos acesso, a rádio, todas essas coisas compõem um conjunto de estímulos. Um conjunto de estímulos importantes para o desenvolvimento da linguagem. Esses dias ainda eu estava conversando com um grupo de pesquisadores sobre a música. Como era a música antigamente, a letra, eu não estou falando nem do ritmo, a letra da música, a linguagem da música antigamente e a linguagem de hoje. Palavreado, né? Estava citando para os meus filhos uma seresta antiga, né? Tem uma passagem que diz assim: ó, alma hipócrita fingida, coração de granito ou de gelo, espírito satã perverso, titânico chacal do mal, no lodaçal imerso. Isso é um homem brigando com uma mulher. Escute um batidão hoje e veja a letra. É evidente que uma pessoa que ouvia uma música como essa que eu citei, um versinho aqui, tinha uma exigência de compreensão totalmente diferente do que quem ouve hoje esses batidões com duas frases mal escritas. Nós estamos em outros tempos, são outras crianças. E os professores de língua, as faculdades, os editores, os escritores se revestem hoje de uma importância que provavelmente defina o que nós vamos ser como humanidade em breve. É muito sério. Pense nisso. Espero que você tenha gostado da nossa aula em 5 partes. Aqui em casa, estou produzindo esta 5ª aula ainda de quarentena. Espero que você, ao assisti-la, já tenha saído da quarentena, e eu também. Mas lembre, cuide-se. E se por acaso você lida, se você trabalha, se você estuda, né, linguagem, se você ensina língua, se você é um professor de letras, pense na responsabilidade que você tem e tenha muito orgulho dela. Um abraço. E até, quem sabe, uma próxima aula.